tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Tá bem, boa noite. Eu que agradeço essa oportunidade que se renova na minha vida, embora não presencial, né? Estou acostumado a ir a Macaé desde os 17 anos de idade. Eu costumo brincar que quem me viu de cabelo e bigode já não vê mais, não é? Mas é uma alegria poder estar aqui junto aos companheiros do Grupo Espírita João Batista, da cidade de Macaé. Alguns companheiros nós conhecemos, e a alegria, né, de poder atender esse convite que nos foi feito pela Leila, hoje o contato com o Edson, né, e agora a apresentação do Amilson. E ficamos também bastante sensibilizados pela ambientação musical, né? E quando cantaram o hino a Bezerra de Menezes, né, tocou profundamente o coração. Nós nos transportamos àquele salão, né, da União Espírita Macaense, onde muitas semanas espíritas macaenses nós assistimos a plateia cantar, né, em uníssono o hino a Bezerra de Menezes. Então foi um momento agora também belíssimo, tem todas as canções, Aleluia, Quanta Luz, né, mas o hino a Bezerra de Menezes. E rogamos a Deus, rogamos a Jesus que nesse instante nos envolva neste clima de amor, de fraternidade, de paz e de luz. Conforme nos foi solicitado, né, a parábola do cego que guia outro cego, nós iniciamos então relendo a parábola em Lucas 6:39, né, capítulo 6, versículo 39, quando diz: E dizia-lhes uma parábola: Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? Algumas traduções falam em barranco e outras traduções falam em buraco, né? E encontramos também em Mateus, no capítulo 15, versículos de 12 a 14. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse: Toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, no buraco, no barranco. Esta parábola do cego que guia outro cego, ela está no contexto, né, do Evangelho, em que os fariseus, em suas hipocrisias, valorizavam mais as práticas exteriores, né? E nós vamos encontrar em Caibar Schutel, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, quando ele diz: há cegos do corpo e cegos do espírito. Isso é horrível. E se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Entretanto, bem difícil ou quase impossível é encontrar-se um cego a guiar outro cego, ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Naturalmente, o entendimento desta parábola do Cristo, né, que segundo Caibar Schutel, em seu estudo deste livro Parábolas e Ensinos de Jesus, se referia aos fariseus que eram contra os inovadores, né, e sempre faziam da sua prática religiosa uma prática eminentemente exterior, né? E quando Jesus então fala de cegos guiando outros cegos, é no sentido de daqueles que, num falso conhecimento, né, ou na tentativa de demonstrarem certo conhecimento, levam muito mais da sua própria ignorância para aqueles que o seguem, né? A doutrina espírita é uma doutrina eminentemente racional, lógica, né? Onde nós caminhamos sempre nos estudos do espiritismo dentro desta fé
raciocinada que nos leva à lógica, à razão, ao raciocínio e não à fé cega. Entender, portanto, as palavras do Cristo à luz da doutrina espírita é desvendar todo o conteúdo, né, daquilo que o Cristo nos trouxe à época e que, diante dos próprios corações endurecidos, né, que ainda estavam à sua volta, muitos não entenderam a sua proposta. Mas disse Jesus à época, prometendo que viria o outro Consolador, né, para trazer, para aclarar, né, e trazer o ensino de forma a iluminar as consciências. Nós estamos, então, neste período, né, em que a vivência do Espírito, a vida do Espírito é uma realidade, a imortalidade da alma, a imortalidade do Espírito. Sabedores, então, de que a nossa passagem pela Terra é uma passagem transitória, né? Vivemos um curto período de tempo, por assim dizer, diante da eternidade. E o objetivo da reencarnação, o objetivo da nossa vida na Terra, é realizarmos o nosso progresso, né? A nossa evolução, uma escalada ascensional, gradativa, passo a passo, etapa a etapa. Quando nós, então, despertamos os nossos olhos para as coisas do Espírito, é como se estivéssemos, então, deixando de estar cegos nesta realidade espiritual, enxergando só um mundo terreno, um mundo material. Então, despertando para as coisas do Espírito, abre-se-nos, né, um campo visual de amplitude que nos direciona ao infinito. A misericórdia divina nos possibilita, então, a vida na Terra, em cada uma das nossas encarnações, para este crescimento, né? Mas quando nós estamos voltados simplesmente a esta vida material, ou a vida terrena, num cumprimento prático, rotineiro das coisas da Terra, nós deixamos de observar, de identificar as coisas do Espírito, os verdadeiros valores da alma, né? Então, somos nós chamados hoje a iluminarmos as nossas consciências, a despertarmos os nossos olhos para essa realidade espiritual, a fim de que sejamos aqueles discípulos deste novo tempo para ajudar a guiar aqueles que ainda não enxergaram, aqueles que ainda não viram, né, a realidade da vida como realmente ela é. Por isso, o Espiritismo e os espíritas a este tempo têm este papel, né, não de fazer o proselitismo de arrastamento, tornando todas as criaturas espíritas, né, que não é objetivo nem do espiritismo, nem dos espíritas e nem das casas espíritas, né? O nosso objetivo é propagar a doutrina do Cristo, é fazer com que aqueles que ainda têm os olhos voltados simplesmente para as coisas materiais, rotineiras, entendam que a vida é muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, né? Então, despertando esta consciência para a realidade espiritual, passamos a enxergar realmente os verdadeiros valores da vida. Então, quando Jesus, se referindo lá aos fariseus e também aos escribas, né, porque os escribas seguiam também como os fariseus esta linha de adoração simplesmente através das coisas exteriores, das coisas materiais, sentindo-se melhores do que os outros e contra a inovação, nós somos levados, né, pela proposta do Cristo, sob a luz da doutrina espírita, no entendimento de Allan Kardec, a acompanharmos a ciência, né, que vai nos garantindo cada vez mais a realidade do espírito e a importância que a nossa vida na Terra tem. Então, é como se antes cegos, né, com os olhos, mas não com os olhos de ver, antes com os ouvidos, mas não com os ouvidos de ouvir, sem o entendimento das coisas reais da vida. Então, a imortalidade e a reencarnação são dois pilares básicos da evolução. E quando nós voltamos os nossos olhos, então, para esta realidade espiritual, a luz se faz. Nós passamos a enxergar, né? Quando nós, então, nos sentindo seres imortais e seres reencarnantes, vamos dando um valor especial ao tempo, que é um recurso precioso concedido por Deus. É o tempo de mudança, o tempo de transformação, o tempo de novas escolhas, o tempo de enxergar aquilo que antes não enxergávamos, né? Então, nós temos os sentidos
chamados sentidos físicos, sentidos humanos, da visão, do olfato, né, da audição, o paladar, o tato, mas estamos caminhando hoje cada vez mais para o desenvolvimento do sentido espiritual, né, do sexto sentido, o desenvolvimento das nossas potencialidades, enxergarmos além daquilo que hoje conseguimos quantificar, qualificar, mensurar materialmente, mas percebermos a realidade da vida à nossa volta neste campo sensório, perceptivo, espiritual, onde estamos nós inseridos, filhos e filhas de Deus, criados por Deus simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, lançados na roda sucessiva das encarnações, conforme diz na linguagem hindu, na sansara, roda sucessiva das encarnações, para buscarmos a felicidade, sendo cada um de nós construtor do seu próprio destino, sendo cada um de nós herdeiro de si mesmo. Então, a referência a esta parábola do cego que guia outro cego e que fatalmente ambos cairão na cova, no barranco, no buraco, é quando, ignorantes das coisas espirituais, nós vivemos simplesmente conforme um roteiro prático e diário de coisas daquelas que estão ligadas às nossas necessidades materiais, as chamadas necessidades de sobrevivência. Naturalmente, vivendo a experiência física e tendo os nossos corpos físicos, nós temos essas necessidades de sobrevivência e procuramos, então, desenvolver atividades, buscar recursos para que possamos sobreviver, né? Levarmos a nossa encarnação do nascimento à morte, do reencarne ao desencarne, de modo a cuidarmos do nosso corpo, buscando a saúde do corpo, a saúde psicológica, a saúde mental, a saúde emocional, mas cada vez mais nos encaminharmos também para a saúde espiritual, né, num conceito da própria integralidade da saúde integral. Mas o Evangelho diz cuidar do corpo e cuidar do espírito. Então, quando nós deixamos de estar nessa chamada cegueira da alma, na cegueira do espírito, conforme diz Caibar Schutel, neste livro Parábolas e Ensinos de Jesus, é quando nós realmente passamos a enxergar a vida como ela realmente é. A vida imortal, né? A vida numa sequência das vidas ou das existências sucessivas, que são as chamadas reencarnações, que Emmanuel intitula como bênção do recomeço. Então, abrir os olhos para esta realidade espiritual faz com que a vida em cada um dos dias, em cada dia, passe a ter essa importância. É quando nós despertamos a cada manhã e enxergamos logo pela manhã aquele dia como um dia especial, ou mais especial das nossas vidas. Cada momento é o mais especial que nós estamos vivendo, como este momento agora, que estamos aqui interligados, interconectados, através de um recurso tecnológico, que a própria ciência, né, material, o desenvolvimento do conhecimento humano, nos trouxe a esta época. Né? Se nós voltássemos os olhos lá para trás, há alguns anos atrás, nós não teríamos não pensaríamos nesse progresso que hoje temos, esse progresso científico, que mesmo distantes fisicamente, nos coloca próximos uns dos outros, conseguindo nos ver, conseguindo ouvir. Mas o que efetivamente estamos vendo? Né? Quais são as nossas capacidades de visão, de audição, as nossas percepções do mundo à nossa volta? Então, o chamado do Cristo nesta parábola, né, de cego que guia outro cego, é no sentido de que aqueles que não estudam, que não buscam o progresso do desenvolvimento da sua própria intelectualidade, do conhecimento das coisas, né, e tem muitas vezes um falso conhecimento ou uma falsa sabedoria, uma pseudo-sabedoria, e se propõe a ficar ensinando as pessoas daquilo que não conhecem, daquilo que não sabem, daquilo que ainda não enxergaram. Então, esse é um compromisso sério, em particular dos espíritas, né, nesse sentido, mas é claro, de todos nós, até também de outras religiões, mas estamos falando do espiritismo. É um compromisso muito sério, né, nós falarmos daquilo que conhecemos e não ficarmos passando para frente
aquilo que nós mesmos ainda não nos inteiramos, né? Não conhecemos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto tempo nós vimos também, ou muitos chegaram a ver a reencarnação como castigo, como punição, né? Naturalmente, nós temos, segundo Emmanuel, na reencarnação, a bênção do recomeço. Passaremos pelas possibilidades de reparação do dano, né? Quando há o arrependimento, a necessidade da reparação do dano, de nos reacertarmos com a bondade divina, de nos aproximarmos cada vez mais do Pai. Distantes que estivemos do caminho que nos leva à felicidade real, esta nossa reaproximação com o caminho do bem. Vivemos esta dualidade existencial, a escolha do bem e do mal, do certo e do errado, da guerra e da paz, da sombra e da luz, esses processos dicotômicos internos, interiores, né, que são processos psicológicos, emocionais, espirituais, das nossas condições ou das nossas capacidades. Então, a doutrina espírita nos convida a esta interiorização, a autoidentificação, para que a luz se faça interiormente, né? Jesus nos disse, brilha a vossa luz. Ele não teria dito isso se nós não tivéssemos esta capacidade de nos auto-iluminarmos, né? Somos filhos da luz. E quando nós nos iluminamos, nós passamos também a ter a condição de colaborar no processo de iluminação de outros. Hoje, então, com este progresso científico, tecnológico, né, as redes sociais, as tecnologias de informação e comunicação, as chamadas TICs, a nossa responsabilidade naquilo que passamos, tendo na palma das nossas mãos um celular, ou tendo diante de nós um laptop, um notebook, né, na rede internautica, quais são as mensagens que nós estamos passando à frente? O que estamos divulgando de Jesus? Qual é a mensagem libertadora consciencial que nós estamos passando como verdadeiros convites aos nossos irmãos do caminho, aos nossos amigos? Porque nós temos esta responsabilidade, né? Numa de suas palestras, Divaldo Pereira Franco utilizou essa expressão: somos responsáveis pela imagem que plasmamos nos outros. O que nós falamos, a maneira como nós nos comportamos, a mensagem que nós divulgamos, é como se estivéssemos plasmando nos nossos irmãos do caminho esta imagem, né? A imagem que estamos divulgando, aquilo que estamos exteriorizando, mas quando sabemos também que o pensamento é energia, que o que falamos é energia, que o que sentimos é energia, e nós estamos construindo este mundo de energias à nossa volta. Somos, então, responsáveis diante do que já conhecemos, diante deste conhecimento, destas verdades, né, que já fazem parte da nossa vida racional, lógica. Né? Se nós entendemos que a doutrina espírita nos ilustra, né, nos redimensiona a vida, trazendo nas palavras do Cristo de forma a iluminar aquilo que antes estava na escuridão, de forma a fazer com que nós enxerguemos aquilo que antes não víamos, para que tenhamos a capacidade, inclusive, também de ouvir aquilo que antes não conseguíamos escutar. Então, escutar com a capacidade do ser espiritual, ver com a capacidade do ser espiritual, seres imortais que somos. Então, nós somos responsáveis neste período, diante desta missão ou tarefa que temos, né, de divulgar aquilo que estamos aprendendo, divulgar não só pela palavra, mas divulgar também pelos nossos atos, né? Porque se a palavra ensina, os exemplos arrastam. Numa de suas palestras, aí mesmo na cidade de Macaé, Deolindo Amorim, um tribuno espírita baiano, chegou a dizer: viver é uma arte, é a arte de viver e conviver lá fora, de acordo com os valores que nós aprendemos aqui dentro. Então, quando nós estamos na casa espírita, quando nós estamos desenvolvendo os nossos estudos, e quando estamos agora, mesmo nesta reunião virtual, falando sobre o espiritismo, falando sobre as palavras do Cristo, nós estamos cada vez mais nos compromissando com as coisas de Deus. Estamos cada vez mais assumindo esta responsabilidade de divulgadores do Evangelho.
Então, nós vamos aos poucos nos transformando em discípulos, né? Os discípulos redivivos do Cristo, procurando divulgar a sua mensagem. Mensagem esta que foi trazida a todos nós à época do Cristo, né? Em que aqueles chamados pescadores simples foram convidados pelo Cristo a se transformarem em pescadores de homens, em pescadores de almas. E Jesus, quando repartiu na última ceia o pão, estava ali dividindo com os seus discípulos o próprio Evangelho, para que eles, detentores do Evangelho, conhecedores do Evangelho do Cristo, das suas passagens, fossem os divulgadores daquelas coisas. E nós chegamos a este tempo como discípulos redivivos do Cristo. Naturalmente, precisamos nos capacitar para isto. Essa capacitação depende do estudo, do conhecimento, da pesquisa, do uso do raciocínio, do bom senso, do uso da razão. Então, quando nós vamos conhecendo no nível intelectivo as verdades, e elas vão adentrando o nosso coração pela sensibilidade, porque nós vamos absorvendo os conceitos intelectivamente, através do raciocínio, do entendimento do que os ensinos querem dizer, e vão iluminando a nossa consciência, vão abrindo canais de crescimento inteligente ou intelectivo. Mas quando nós absorvemos esses conceitos no campo do sentimento, no campo do coração, nos apercebendo do que realmente esses ensinamentos querem dizer, então, quando nós sabemos que somos espíritos imortais, mas esta imortalidade passa a ter uma importância maior nas nossas vidas, quando nós absorvemos o conceito, sentimentalmente falando, ou emocionalmente falando, e passamos a vivê-lo, a exemplificá-lo, a construir dentro de nós esta ponte direta que vai do raciocínio, vai à emoção e nos leva à vivência, ao exemplo, à prática diária, cotidiana, daquilo que agora nós enxergamos, daquilo que temos realmente os olhos de ver, daquilo que agora nós ouvimos, mas ouvimos com a acuidade auditiva e espiritual, com a capacidade do espírito que, ao ouvir, faz vibrar as fibras mais íntimas do ser, na ressonância do espírito, da capacidade do espírito de ver e ouvir as coisas do espírito, se apercebendo então que essas coisas espirituais nos trazem esta verdadeira realidade do mundo espiritual. Mundo espiritual esse para onde iremos após o nosso desencarne, de onde viemos e para onde retornaremos. Então, os espíritos que lá estão, na pátria espiritual, chamada erraticidade entre uma encarnação e outra, estão se preparando para o retorno a uma nova reencarnação. Como nós estivemos também na pátria espiritual, após a nossa última encarnação, nos preparando para esta atual. E chegamos no momento importante, no momento em que a Terra vinha passando por modificações, por mudanças importantes, e nós estamos vivendo agora, na atualidade, este período em que a Terra busca deixar a condição de um mundo de provas e expiações para atingir a condição de um mundo de regeneração. Então, como construir esse mundo de regeneração? Como nos autorregenerarmos? Abrindo os olhos, passando a enxergar aquilo que antes não enxergávamos. E o estudo, a leitura, o desenvolvimento da inteligência, mas também o desenvolvimento do senso moral, conforme a nossa maturidade, a chamada maturidade espiritual, ou a maturidade psicológica do ser, como diz Joana de Ângeles na sua linha psicológica transpessoal. Nós estamos amadurecendo e vamos amadurecendo conforme vamos nos desapegando de antigos conceitos ou dos chamados condicionamentos atávicos, fazendo com que as escamas caiam dos nossos olhos. Vamos relembrar aqui Saulo de Tarso, na estrada de Damasco, que quando teve a visão
daquela luz, né, do Cristo, e que acabou caindo do cavalo e permaneceu cego durante 3 dias. E ao deparar-se com a chance, né, que ele teve de transformação, de mudança, de renovação, e que ele chegou através do convite de Ananias, porque Ananias foi tocado pelo Cristo e foi ao encontro de Saulo de Tarso, que depois se transformaria em Paulo de Tarso, do antigo perseguidor dos cristãos, ao discípulo, né, do Cristo, por assim dizer, propagando as suas ideias, os seus ensinos. Mas quando Ananias esteve com ele, passando-lhe as mãos sobre os olhos, como que escamas caíram ao chão. Isso está em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 22, versículo 16. Estamos lá quando Ananias diz: e agora? Por que te detens? Porque quando Ananias passou as mãos sobre os olhos de Saulo de Tarso, ele recobrou a visão. E quando ele recobrou a visão, voltou a enxergar, Ananias então lhe pergunta: e agora, por que te detens? Então, quando nós conhecemos as coisas, quando nós desenvolvemos este conhecimento da realidade imortalista e da realidade reencarnacionista, tendo o tempo como um recurso precioso e tendo a chance de viver cada dia, cada um dos nossos dias e das nossas noites, de conformidade com aquilo que agora conhecemos, com aquilo que agora sabemos, com aquilo que agora enxergamos, e vamos nos emocionando cada vez mais com os conceitos, né? É quando nós nos deixamos penetrar pelos conceitos imortais e reencarnacionistas, a palavra do Cristo, quando ela toca dentro do nosso coração, quando ela preenche as nossas lacunas existenciais, os nossos vazios, né? Quando ela faz com que nós nos voltemos para nós mesmos, buscando a própria realidade íntima, percebemos que temos pontos nevrálgicos a serem acertados, né? Os chamados nós da alma, comportamentos nossos ainda neurotizantes ou neuróticos, fóbicos, a convivência com os nossos chamados defeitos, mas o grande desejo de conquistarmos virtudes, de transformarmos aquilo que é defeito em virtude, de sair de um caminho do mal e buscarmos o bem, né, de vencermos variados percalços, basicamente aqueles que estão ligados nas duas chagas da humanidade, né, o orgulho e o egoísmo. Então são exercícios práticos, exercícios diários para abrir a visão, para que nos coloquemos na condição daqueles que, se auto-iluminando, passarão também a colaborar no projeto de iluminação daqueles que caminham conosco. Nós nos lembramos aqui de uma passagem que nos foi contada pelo seu Sig Roland num congresso espírita do estado de São Paulo, relembrando ele quando Chico Xavier ainda estava em Pedro Leopoldo, né, vivendo em Pedro Leopoldo antes de mudar-se para Uberaba. E numa noite em que durante todo o dia havia chovido muito, e que ainda à noite, quando eles estavam indo para a prece, para a reunião espírita, o caminho estava todo enlameado, não tinha o benefício, né, de uma pavimentação, de um calçamento. E à noite, durante todo aquele processo do dia que havia chovido muito, à noite ainda faltava a energia elétrica, né, não tinha voltado ainda a luz. E o grupo, um pequeno grupo, estava se direcionando ali para a prece. Para que não, de repente, caíssem num buraco, alguém tem a ideia de tomar de uma lanterna, né? E aí foi solicitado a um vizinho próximo que emprestasse uma lanterna. E esse, então, que estava com a lanterna na mão, foi iluminando o caminho de todos que estavam ali juntos, caminhando na escuridão, para que não tropeçassem, caíssem ou escorregassem numa poça d'água ou no buraco. Emmanuel, então, aparece a Chico Xavier, né, que estava acompanhando o grupo, todo o grupo, é claro, Emmanuel, guia espiritual do Chico, e disse para o Chico: como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho. E o Chico, então, fez esta referência ao grupo: olha, Emmanuel está aqui,
e está dizendo que é muito bom ter alguém que nos ilumine o caminho. O lanterneiro da turma, né, que estava com a lanterna na mão, ouviu a referência que o Chico fez a respeito das palavras de Emmanuel e se sentiu super animado, né, porque ele era o lanterneiro da turma e se sentiu então importante. E foi com a lanterna a passadas largas, caminhando para frente, distanciando-se do grupo, que foi ficando no escuro lá atrás. E é quando o Emmanuel então diz ao Chico: olha, mas diz a ele que nós não podemos iluminar o caminho muito à frente, porque a família humana ainda está um pouco atrás. Então nós, na condição de lanterneiros do Evangelho, conhecendo o que já conhecemos, né, tomando conhecimento das verdades imortalistas e reencarnacionistas, estamos com esta lanterna na mão e temos o dever, um dever a cumprir, que é de fazer a própria autoiluminação, voltando a lanterna para dentro de nós mesmos, mas também de colaborarmos no processo de iluminação dos nossos companheiros. Quando nós voltamos a nossa lanterna, então, no direcionamento das nossas palavras, dos nossos exemplos, da nossa conduta com aqueles com os quais vivemos dentro de casa, na vizinhança, na relação profissional, no convívio social e também na casa religiosa, no nosso caso, no centro espírita. Então, serve-nos também esta história do nosso companheiro Chico, ainda em Pedro Leopoldo, né, para que nós busquemos esta metáfora da lanterna, no sentido de que estamos com esta lanterna na mão. Mas se nós nos mantemos cegos, mesmo com a lanterna na mão, isso não nos ajudará, né? Porque nós não estaremos vendo a própria luz que carregamos. Então é preciso estudar, é preciso conhecer, é preciso nos aprofundarmos realmente no conhecimento das coisas espirituais que vão então iluminando as nossas consciências e nos fazendo perceber a verdadeira realidade das coisas. Todos os dias nós temos essas chances. Pessoas nos fazem perguntas, quando nós também perguntamos aos outros muitas coisas. Estamos querendo aprender, os outros querem aprender. Às vezes são coisas banais do dia a dia, coisas corriqueiras, mas as pessoas nos perguntam a opinião. O que você acha disso? Né? Se você estivesse no meu lugar, na verdade a pergunta que nós devemos nos fazer a nós mesmos, né, é que se Jesus estivesse no nosso lugar, o que ele faria? Né? Como nos posicionarmos, então, diante da vida, diante daquilo que temos como a proposta do Cristo, e quando a luz se faz em nós, e quando deixamos de estar cegos para esta realidade espiritual. Então, enxergar as coisas do Espírito nos traz esta responsabilidade daquele que tem a lanterna na mão, que vai iluminar o próprio caminho, mas vai colaborar também no processo de iluminação do caminho do outro. Nós somos esses seres sociáveis, não é? Nós encontramos no livro dos Espíritos, no livro terceiro das leis morais, né, a lei de sociedade. Nós vivemos em sociedade, não somos seres sozinhos, solitários. Nós temos este campo de relações e hoje, mais do que a relação presencial, temos esta relação que, embora virtual, nos coloca próximos uns dos outros. Temos as redes sociais, que muitos de nós, diuturnamente, nos utilizamos. E somos nós aqueles que estaremos propagando, replicando ou multiplicando as mensagens, os posts, os vídeos, os áudios que recebemos. Quando nós estamos construindo este mundo de regeneração, nós passamos então a ter esta preocupação com aquilo que estamos repassando, com aquilo que estamos divulgando, né? Porque nós somos detentores deste conhecimento. Quando nós conhecemos este conhecimento, nos torna responsáveis. Conhecereis a verdade vos libertará, mas nos libertará também de muitas manias, ou de muitos jeitos, ou de muitos modos que temos, né? De dizer coisas, dizer palavras, repetir expressões, imaginando que elas talvez não tenham tanta importância assim, e chegamos a dizer, falei da boca para fora, né? Falei sem pensar, né? Mas
Hoje, sabendo que o que nós falamos, o que nós pensamos, a maneira como nós nos conduzimos são energias, e essas energias é que constroem a atmosfera espiritual do planeta, nós detectamos então, identificamos a importância que tem as nossas vidas. Por isso somos nós artífices deste tempo, construtores dos nossos destinos, mas colaboradores também da construção dos destinos da humanidade. A humanidade vai se transformando, vai progredindo conforme o despertamento de cada um de nós. Quando a luz se faz, fiat lux, para cada um de nós, é como se Jesus renascesse na manjedoura interna dos nossos próprios corações. E aí a estrela guia se faz a direcionar os nossos passos e nós nos tornamos colaboradores para que esta luz também atinja os corações daqueles com os quais nós vivemos, nós convivemos. Hoje, nesta condição tecnológica, né, de uma conexão global, em tempo real, isso aumenta muito as nossas possibilidades. Mas nós nos tornamos cada vez mais responsáveis por esta imagem que plasmamos nos outros, pelas energias que lançamos, pelas ideias que lançamos, pelas sementes que estamos plantando em corações, nos corações. E aí vamos nos lembrar da própria parábola do semeador, né? De que forma essas nossas sementes estarão caindo em terrenos pedregosos, cheios de espinhos, numa terra que ainda não é boa, ou numa terra que já é boa para frutificar. Conhecendo então o Evangelho do Cristo, não sendo mais cegos diante da realidade espiritual, isto nos propicia a chance, né, a oportunidade honrosa de colaborarmos na seara do Senhor, de divulgarmos as ideias do bem, do amor, da esperança, né? Quais têm sido então as nossas palavras? Porque no momento em que passamos pelas dores, pelo sofrimento, pelas privações, pelo cotidiano difícil, por uma sociedade, né, ainda voltada à violência, à criminalidade, quantas vezes nós também deixamos que saísse da nossa boca, né, utilizando o verbo de desesperança, de desencanto, de desalento, e aí repetições ou expressões como só por Deus, né? Só Jesus na causa, ninguém merece, né? Onde que isso vai dar? O mundo está muito mal. Isso não ajuda em nada. Então nós fomos chamados a esta época com o conhecimento das coisas do Espírito para sermos pontos de apoio na construção deste mundo de regeneração. Quando nós enxergamos as coisas por esse viés, desse modo, cada um dos nossos dias deve ser vivido de modo a contribuirmos com este plano divino. Qual é o plano divino? O plano da felicidade para as suas criaturas. Todos nós fomos criados para a vitória, para a felicidade. Deus nos projetou para isso. E quando então nós conhecemos esta realidade, nós somos chamados a contribuirmos para que as pessoas aceitem esses convites da vida. O convite da esperança, o convite da alegria, o convite do entusiasmo, o convite da paz, o convite do amor. Mas se nós nos mantemos, mesmo sabendo o que já sabemos, nos mantemos tendo a mesma prática, né, ou vivendo da mesma forma como antes vivia, é como se estivéssemos cegos diante daquilo que já sabemos. E aí, cegos guiando cegos. Daqueles que ainda não enxergaram, daqueles que ainda não viram, daqueles que ainda não perceberam, daqueles que ainda não identificaram. E como não perceberam e não identificaram, vivem conforme podem, conforme sabem. No livro Recados do Além, de Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, há um capítulo, né, em que Emmanuel diz que um discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre, o que é liberdade? O que é ser livre? E segundo Emmanuel, o mestre assim respondeu ao seu discípulo: se ainda não conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que queres. Mas se já conheces as leis de Deus, estás livre para fazer o que deves.
Então, entre o querer e o dever, entre o que antes não enxergávamos, mas o que agora já enxergamos, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com a nossa missão de tarefeiros do bem, os discípulos redivivos do Cristo, que, conhecendo as palavras do Cristo, iluminados pelo Espiritismo, com os conceitos da imortalidade, da reencarnação, nós entendemos a justiça divina, a misericórdia do Pai, mas a relação de consequencialidade das nossas variadas reencarnações que nos trouxeram até agora, e agora na condição, né, dessa nossa capacidade pensante de percebermos e identificarmos o mundo numa visão terrena, numa passagem transitória, que muitas vezes nós enxergamos dentro de uma condição ilusória até, mas quando nós enxergamos as coisas espirituais, o mundo real se faz, a realidade da vida. É quando então Joana de Ângeles, num de seus livros, fala da importância de algumas permutas, né? Quando ela diz a permuta do ter pelo ser, a permuta do ilusório pelo real e a permuta do transitório, do passageiro pelo permanente. Então nós estamos vivendo as nossas vidas e agora deixando de estar cegos desta realidade espiritual e convidados a realizarmos estas permutas. Permutar o ter pelo ser, trabalhar as nossas necessidades do ser, as necessidades essenciais do ser espiritual e não estarmos tão preocupados com o ter material, com as coisas da matéria, que ficarão aqui na Terra. Né? E cada vez mais trabalharmos pelas potencialidades do espírito, pelo patrimônio espiritual, que os ladrões não roubam, que as traças não roem e que a ferrugem jamais conseguirá corroer. A permuta do ilusório pelo real, tirando as ilusões da vida, né? Tirando aquilo que atrapalha a nossa visão, aquilo que obnubila a nossa visão, retirando a névoa para que possamos enxergar realmente a vida como ela é. E buscando a permuta do transitório, do passageiro para o permanente, as coisas da eternidade, daquilo que realmente levaremos conosco após o nosso desencarne. Então, todos os dias, em todo momento, na convivência com o outro, de alguma forma, nós somos chamados a dar a nossa parte, a nossa cota de contribuição, o nosso quinhão de contribuição, de colaboração na transformação do mundo, para que não sejamos cegos guiando outros cegos. Então, aqueles irmãos nossos que ainda não conhecem, que não sabem, que vivem as suas vidas conforme os conceitos de liberdade que têm, estão aguardando os tarefeiros do bem, né? Aqueles que forem enviados à Terra, que não estão entre só os espíritas, é claro, mas em todas as religiões nós temos companheiros de liderança que foram colocados à frente dos grupos religiosos para divulgar as palavras do Cristo, mas de modo especial os espíritas e o espiritismo diante daquilo que já conhecemos, diante da luz que já se fez. O Consolador prometido pelo Cristo, para nos ensinar todas as coisas e nos fazer lembrar daquilo que Jesus já havia dito à época e que não havia sido esclarecido. Então, com o esclarecimento doutrinário do Espiritismo, nós conseguimos, então, identificar a verdadeira realidade da vida, para que não caiamos juntos, junto com o outro, no barranco, na cova, no buraco, nos perdendo de nós mesmos, repetindo antigos erros, caindo nas mesmas armadilhas que caímos no passado. Hoje, então, detentores deste conhecimento, com a lanterna na mão, podendo iluminar o nosso caminho e colaborando no processo de iluminação do caminho do outro, nós somos responsáveis. E conforme diz Emmanuel, como é bom ter alguém que nos ilumine o caminho. E nós temos recebido a colaboração, né, do Cristo, mas também de guias espirituais, nossos anjos de guarda, anjos tutelares, espíritos amorosos, benfeitores, toda a proteção espiritual que está à nossa volta e que nos convidam à prática do bem, do amor, da solidariedade, da fraternidade. E neste mundo, então, de relações, neste mundo de conexões,
somos nós chamados a colaborarmos também com a lanterna na mão, para colaborarmos na iluminação desses nossos companheiros que estão no caminho, muitos deles ainda cegos, né? Precisando e querendo ver a luz e não sabendo como, querendo despertar as suas consciências, querendo entender a vida, mas vivendo ainda a vida de forma autômata, né, ou automática, cumprindo um roteiro prático e diário de coisas, sem realmente entender o valor do dia, o valor de cada instante, o valor de cada minuto vivido, o valor das horas, o valor da vida, o valor de existir, o valor de conviver, o valor de estar ou de estarmos uns com os outros, construindo essas nossas relações. Então, um tempo de revisão de conceitos, um tempo de reconciliação conosco mesmo, a autorreconciliação consigo mesmo, um tempo de reconciliação com o outro, um tempo de pedir perdão, um tempo de perdoar, o tempo de ser com o outro, um tempo de estar no mundo, mas sem ser do mundo. Então, quando nós vamos abrindo os canais, né, de como isso de solilóquio, a conversa, né, consigo mesmo, a conversa num estado de solidão, no estado solitário, para que no momento em que estejamos no interlóquio, que é a conversa com o outro, o diálogo de uns com os outros, nós possamos estar divulgando esta mensagem clara, benéfica, que a doutrina espírita nos dá. E aí vamos convidando a que os outros caminhem conosco, né? Vamos lançando as sementes desta boa nova, vamos lançando as sementes da esperança, do amor, da paz. O mundo que está à nossa volta, muitas vezes, nos chama a atenção, né, para o desencanto, para a desesperança, para a desistência. O próprio Evangelho, ou o Novo Testamento, né, ao final, no Apocalipse, chega a dizer então que ao final dos tempos corações iriam esfriar. Né? Meu avô materno dizia muito isso. Ao final dos tempos corações irão esfriar. Pais levantar-se-ão contra filhos, filhos levantar-se-ão contra pais. Então nós estamos vendo um período difícil, né? Ainda de violência, de crueldade, de desacerto, mas um mundo também que muitas pessoas estão abrindo os olhos, mesmo que no momento de dor, no momento de sofrimento, né? Porque o sofrimento, a dor, também é a chamada de atenção para que nós voltemos os olhos para esta realidade do espírito. Então somos tocados na intimidade, mais do que as dores físicas, pelas dores morais, né? A dor da separação, da partida de um ser querido, a dor da enfermidade, né? Processos variados do sofrimento na Terra que nos convidam a esse despertamento. O psicólogo russo Gurdjieff diz que há dois níveis na consciência humana, né? Do nível mental de despertamento da consciência humana, que é justamente o nível de adormecimento e o de despertamento. Para algumas coisas, parece-nos que estamos ainda dormindo. Para outras, já estamos acordados ou estamos despertando. Estamos passando a enxergar. Estamos passando a ouvir. Por isso Jesus dizia que tenham olhos de ver e que tenham ouvidos de ouvir. Né? Estamos sendo chamados nesta realidade espiritual atual a identificarmos o mundo que nos rodeia, sabendo que a vida é muito mais do que estamos passando, de que a realidade espiritual é a realidade viva, de eternidade, né? De posteridade do porvir, daquilo que está por vir. Então nós estamos construindo este porvir melhor, estamos construindo a posteridade, estamos construindo o futuro, mas baseados neste presente, naquilo que estamos enxergando hoje, naquilo que estamos vendo agora, naquilo que estamos lançando como sementes da sabedoria, daquilo que conhecemos, daquilo que sentimos e que passamos a viver. Então somos chamados a esta missão na atualidade para fazermos a luz, a despertarmos a luz em nós mesmos, saindo da cegueira do espírito ou da cegueira de espírito, para que possamos então ajudar aqueles que se encontram nesta cegueira espiritual e precisam, estão famintos, sedentos de paz, de luz, para que possam ter também este alívio moral,
um verdadeiro bálsamo suavizante das suas dores, através do momento em que desperto a sua consciência no conhecimento das coisas do Espírito, e que somos nós chamados a sermos esses divulgadores, esses facilitadores do ensino ou dos ensinos, das parábolas do Cristo, para que aqueles que ainda não enxergaram possam enxergar, para aqueles que ainda não ouviram possam ouvir. Por isso o Espiritismo é para nós este norte, nesta bússola que nos leva a este norte para o desenvolvimento dos nossos espíritos, para que nós continuemos trilhando um caminho que nos levará a esta felicidade real, a felicidade verdadeira, não esta felicidade passageira, transitória, mas a uma felicidade permanente. Creio em Deus, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam, pelas árvores que frutificam, pelo perfume das flores, pelo ar que se respira, pelo céu, terra e mar. Creio na imortalidade da alma, princípio inteligente em que reside o pensamento, a vontade e o senso moral. A morte destrói o corpo, mas o espírito triunfa e conserva a sua individualidade. Desligado do laço que o prendia à terra, ele possui o corpo etéreo e a condição de espírito errante. Creio na comunicabilidade dos espíritos, porque se a alma se sente ligada a um corpo fluídico, nada será mais lógico do que a sua intervenção no mundo visível. Creio na pluralidade das existências. Como disse Jesus, ninguém verá Deus se não nascer de novo. É a reencarnação, a lei da evolução. Alcançaremos o nosso objetivo não apenas em uma vida. Temos que redimir as faltas que houvermos cometido em outras passagens e procuraremos renascer entre espíritos que nos são simpáticos ou então difíceis, para que possamos suportar com resignação as provas a que nos dispomos passar. Creio na pluralidade dos mundos habitados. Seríamos egoístas se pensássemos que apenas a Terra pudesse ser habitada, e podemos refletir sobre as palavras do Mestre: há muitas moradas na casa de meu Pai. Quem sou? Conheces-me? A minha máxima se resume em: fora da caridade não há salvação. A verdadeira caridade, sem pedir nada em troca, tendo como exemplo maior Jesus. A minha doutrina foi ditada pelos Espíritos e codificada por Kardec. Sou o Consolador prometido pelo Cristo. Sou o Espiritismo. Muita paz. Teu falar me encanta, que segui a minha